Qual dessas 6 Bíblias vai apoiar o Espiritismo em 1 Samuel 28? Genebra, Matthew Henry, Pentecostal, BKJ, NAA, MacArthur? Qual dessas 6 vai apoiar? E lembrando que o nosso objetivo nesse vídeo não é fazer nenhuma crítica a nenhuma dessas Bíblias, pelo contrário, queremos apenas apresentar a opinião que está nos seus comentários acerca do assunto, e lembrando que cada Bíblia ela vai ter o seu pós e o seu contra. Então fique com a gente e vamos ver o que cada uma vai falar acerca desse texto. A primeira Bíblia que nós queremos comparar ela é a MacArthur, Bíblia de Estudo MacArthur. Até soltando a folha. Vamos lá para o texto. 1 Samuel, capítulo 28, do 12. Ó, vendo a mulher. O que ela vai falar, ó. Embora tenha surgido questionamentos quanto à natureza do aparecimento de Samuel, o texto claramente indica que Samuel, em não aparição, tornou-se evidente diante dos olhos da média. Deus, olha o que essa Bíblia vai dizer, irmãos, ó, a MacArthur, ó. Deus milagrosamente permitiu que o verdadeiro espírito de Samuel falasse. Essa Bíblia que ela falou isso, irmãos, ó. Deus milagrosamente permitiu que o verdadeiro espírito de Samuel falasse. Como ela sabia da sua incapacidade para ressuscitar um morto dessa maneira, soube imediatamente. Isso devia ter acontecido pelo poder de Deus, que o inquiridor disfarçado devia ser Saul. Tá vendo? Aqui, ó, um ancião, ó. É óbvio que a idade e roupas não existem no mundo espiritual daqueles que morrem, mas Deus milagrosamente proporcionou essa aparência para que Saul pudesse perceber que o espírito era Samuel. A questão levantada aqui é sobre se todos os crentes vão permanecer na forma que tinha quando morreram. Com Samuel pode ter sido simplesmente assim para o benefício de Saul, ou ele pode permanecer nesse estado até receber o corpo da ressurreição, como a Escritura nos ensina. Então, ó, o comentário de Samuel exprime a agitação provocada pelo esforço de Saul em contatá-lo, já que os vivos não era permitido buscar discussão com os mortos. A feiticeira coloca aqueles que a buscam em contato com demônios que personificam aqueles a quem se busca, já que a pessoa morta não pode ser contratada, salvo nesse caso singular. Ó, e ela deixa claro aqui, ó, salvo nesse caso singular. Então a Bíblia MacArthur, ela é categórica em afirmar que é Samuel e que Deus compactuou com isso, e que ela defende categoricamente que foi Samuel e que Deus ele compactuou com essa aparição. Vamos ver agora essa daqui, que é a BKJ. Que a BKJ vai falar pra gente. Vamos pegar, que é do 12 a seguir. O texto sugere que o espírito de Samuel realmente apareceu e fez referência aos eventos dos quais Samuel tinha participado. O tom de sua fala soou como a de Samuel. É possível que a mulher tenha reconhecido Saul em função da aparição de Samuel, ou talvez o rei tenha puxado para trás o capuz para ver mais de perto o espírito que aparecia diante dele. Olha lá. Visto que Samuel era servo do Senhor e falava como representante de Deus, não seria coerente Saul pedir orientação a Samuel, uma vez que Deus se recusava a responder. Contudo, nos próximos 3 versículos, Samuel daria a Saul sua resposta, apesar de não ser essa resposta que Saul queria ouvir. O espírito de Samuel mencionou de maneira específica o sucessor de Saul como sendo Davi, embora anteriormente Samuel tivesse apenas iludido a ele. Essa Bíblia aqui, superficialmente, ela vai também concordar. Superficialmente ela acaba concordando com que é mesmo o próprio Samuel. Ela não é tão categórica quanto a MacArthur, mas ela... E já deixa aí a sua opinião no comentário. O que os irmãos pensam acerca dessa passagem. Vamos ver essa daqui. Até agora a MacArthur é a que tem
de forma clara ela tem atribuído. A BKJ também ela defende bem essa ideia. Vamos ver a NA 12. Ó. Talvez a aparição de Samuel tenha surpreendido a mulher e ela tenha pensado que estava acontecendo algo fora do seu controle. Outra possibilidade é que suas atividades anteriores haviam invocado apenas imitações demoníacas, falazes do espírito de uma pessoa morta, mas dessa vez ela subitamente percebeu que algo muito mais real estava acontecendo. A Bíblia não diz ao leitor como a mulher percebeu que era Saul. Talvez o espírito tenha se identificado quando apareceu. Saul, no entanto, aqui, ó. Dessa parte aqui. Saul, no entanto, está interessado em Samuel como pessoa e pergunta, o 28, 15, 19, ó. O caráter desse acontecimento há muito é objeto de discussão. Então ela já vai... Vamos ver o que ela vai falar a partir disso, ó. Muita discussão, né? Se o espírito realmente era Samuel ou como a médium pode comandar o espírito do profeta Samuel agora morto. No que se refere ao narrador, isso é de fato o espírito do profeta Samuel já morto. Ele é chamado de Samuel, ele fala tanto quanto falava com Saul em vida. Nessa passagem, Samuel descreve Davi como companheiro e próximo, respectivamente de Saul. Ele usa o nome do Senhor 6 vezes e acrescenta a verdadeira profecia de que Saul e os filhos dele morrerão. É difícil pensar que o narrador acreditava que isso era uma alusão encenada para a mulher ou algum espírito demoníaco para enganar Saul. Um espírito maligno não entregaria uma profecia verdadeira ou palavras verdadeiras para Saul como fez Samuel. O fato de que as ações da mulher fizeram Samuel subir está implícito. Portanto, quais fossem normalmente os limites do poder de um médium, nesse caso o Senhor permitiu que ela despertasse o espírito do profeta Samuel. A Bíblia NAA também ela entra na mesma linha da MacArthur, que o Senhor permitiu e que de fato era o espírito do próprio Samuel. Vamos ver o que a Pentecostal ela vai falar acerca desse assunto. Ó. Note os seguintes fatos. O espiritismo é rigorosamente condenado nas escrituras. Tem os textos, Deuteronômio, Êxodo, Levítico. Os médios espirituais não entram realmente em contato com os mortos, mas com espíritos demoníacos e enganadores. O registro dessa história não oferece justificativa algum para a busca de contato com os mortos. A mulher ficou atônita e aterrorizada quando um vulto personificando Samuel apareceu. Isso não subtende que ela não esperava ver Samuel, mas sim um espírito demoníaco. Então, ó, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela não defende. Vamos ver o que a de Genebra defende. Coloca aí no comentário qual é a sua opinião. As 3 primeiras que nós lemos ali, defende. A primeira que não defendeu é a Pentecostal. Vamos ver a de Genebra. Essa expressão relata o que a mulher disse ter visto, porém nem mesmo Saul via coisa alguma. Ó, Saul não viu, é a mulher que viu e a mulher que falou. A partir da vaga descrição da médium, ou seja, a partir da descrição que a mulher fala acerca daquela visão que ela teve, ó, Saul entendeu que era Samuel. Em uma primeira leitura, a surpresa da mulher pode sugerir que de fato Samuel apareceu diante dela e que o fenômeno era algo fora do seu controle. Na primeira leitura pode sugerir o que sugeriu as 3 primeiras Bíblias anteriores à de Pentecostal. Mas a surpresa foi mais provavelmente causada por haver ela reconhecido o rei. Dizer que a aparição foi de Samuel realmente contraria vários argumentos na área teológica. Então a de Genebra ela ainda dá um passo a mais do que o estudo pentecostal dentro desse assunto. Que dizer que a aparição foi de Samuel contraria vários argumentos na área teológica. O diálogo nos versos seguintes entre o suposto Samuel e Saul também foi feito por intermédio da mulher, sem nenhuma evidência de que o verdadeiro Samuel tenha tido qualquer das coisas mencionadas.
Isso sem contar a descrição vaga e imprecisa que a médium dá nos próximos versos da suposta figura de Samuel e a predição equivocada de que amanhã tu e teus filhos estariam comigo. Ela vê o capítulo 19, versículo 19. Ainda mais seria incoerente que, uma vez que Saul não foi respondido pelo Senhor por várias formas, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta, vem agora receber uma resposta por meio do finado profeta Samuel. Se fosse mesmo Samuel falando pela necromante, o Senhor agora estaria respondendo por Samuel, não faria de si mesmo. O Senhor agora estaria respondendo, pois Samuel não falaria de si mesmo. O autor do livro das Crônicas, ao relatar as causas da morte de Saul, diz que este morrera porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor. Ou seja, se você ler lá em Crônicas, fala que ele interrogou e consultou uma necromante e não ao Senhor. Aparentemente, Saul reconheceu Samuel com base na descrição que a mulher fez de um ancião envolto em uma capa. As capas ou túnicas simbolizaram o destino do rei Saul de diversas maneiras, e a menção da capa de Samuel traz à memória o devastador pronunciamento de 18:25, de 1 Samuel. Ou seja, Samuel entre os mortos, mas isso não ocorreu no dia seguinte. Se referia ao futuro, foi predição óbvia, e nem todos os filhos de Saul morreram na ocasião. Ou seja, nem todos eles morreram, e na predição falou que todos eles morreriam. Então, assim como a pentecostal, a de Genebra também, ela não concorda com as três primeiras, que era de fato Samuel. Vamos ver a Matthew Henry. Vamos lá, Matthew Henry, o que você vai trazer para nós de comentário? Vamos lá, versículo 12. Aqui, ó. A feiticeira, ao ver a aparição, tomou consciência de que seu cliente era Saul. Dessa maneira, ela o fez enxergar o poder de sua arte ao conseguir identificá-lo através de seu disfarce. Contudo, a mulher teve medo de que depois daquilo ele tirasse vantagem dela pelo que estava fazendo naquele momento. Se ela tivesse acreditado que era realmente Samuel, a pessoa que viria, teria mais razões para ter medo dele, que era um bom profeta, do que de Saul, que era um rei perverso. Ela falou na linguagem dos pagãos, os quais tinham divindades demoníacas e veneravam-nas. Se Saul tivesse achado necessário que o corpo de Samuel fosse invocado no túmulo para que conversasse, ele teria levado a feiticeira até Ramá, onde o sepulcro estava localizado. Deus permitiu que o diabo atendesse ao plano, que tomasse a forma de Samuel. Saul se inclinou diante de alguém que não se inclinava diante da palavra de Deus. Então, deixa eu continuar aqui, ó. O aspecto ou aparição personificando Samuel, perguntou por que fora chamado. Saul expressou sua queixa a esse Samuel falsificado, confundindo-o com o verdadeiro. Foi uma queixa extremamente pesarosa. Ele não reconheceu a justiça de Deus na situação como um verdadeiro penitente. Em vez disso, como um homem colérico, enfureceu-se contra Deus e afastou-se dele, achando que Samuel, um servo de Deus, fosse favorecer aqueles que ele desaprovava, ou como se um profeta morto pudesse fazer mais coisas por Deus do que os vivos. Então tá aqui, irmãos, essas três Bíblias, a Bíblia de Estudo Matthew Henry, a Bíblia de Estudo de Genebra e a Bíblia de Estudo Pentecostal, nos seus comentários elas não apoiam que é o próprio profeta Samuel que apareceu ali diante de Saul. A NAA, a MacArthur, da Sociedade Bíblica do Brasil, e a King James, elas defendem que é Samuel. Eu, particularmente, fico com essas três e com esses comentários. Esses três comentários aqui seguem a linha que eu creio que, de fato, não foi Samuel que apareceu ali para a feiticeira. Coloca aí no comentário o que você acha, o que você pensa, aquilo que você entende acerca das Escrituras. Eu, particularmente, fico com o comentário, com a nota de comentário dessas três Bíblias aqui. Já se inscreva no canal, já deixe seu comentário. E se você deseja, se os irmãos desejam mais vídeos acerca desses assuntos, coloca aí no comentário quais os textos que os irmãos querem que a gente faça
um comparativo mostrando o que várias Bíblias defendem acerca de um assunto. Então, confere se você está inscrito e se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Crescendo na Palavra.